pessoal, eu sou Marcilene Werneck do canal Viver Mais Feliz. Eu trouxe para vocês essa semana um livrinho que eu li há mais ou menos uns 4 meses atrás, chamado Inteligência Positiva. Esse livro fala muito de inteligência emocional, é de um indiano chamado Siddhartha Chamini e é excelente. Ele ficou 3 vezes consecutivas na lista do New York Times como um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Vale a pena. A proposta dele é a seguinte: por que somente 20% das equipes de trabalho no mundo inteiro alcançam seu verdadeiro potencial? Bom, por quê? Por que acontece isso? Nós, seres humanos, ainda guardamos dentro da gente uma parte chamada reptiliana muito forte, que esse autor chamou como modo de sobrevivência. Como que a gente sobrevive? Ou seja, comer, beber, se alimentar, se aquecer, viver, né? Ter o conforto mínimo para poder viver nesta sociedade, tá? Então, o que acontece? Esse controle de sobrevivência, ele traz alguns sabotadores dentro da gente. E desde pequenininho a gente vai colocando esses sabotadores dentro do nosso DNA e agindo da maneira incorreta, tá? Por conta desses sabotadores. Bom, o primeiro deles, e o mais importante, o mais perigoso, é o modo crítico. Esse modo crítico é a maneira que a gente tem de ficar julgando tudo, a todos e a nós mesmos, nos cobrando, tá? Nos sabotando. Ele é confundido com uma voz da razão. É considerado o principal sabotador pelo potencial destrutivo que ele carrega contra nós mesmos. Defeitos excessivos em nós e nos outros. Esse aí é o primeiro, que a gente deve pensar muito, não criticar e não julgar ninguém. Eis a questão. Segundo aqui, insistente. São aquelas pessoas que levam a necessidade da perfeição às últimas consequências, tá? Gerando ansiedade e nervosismo. O seguinte, o prestativo. Nada demais da pessoa ser prestativo. Porém, o prestativo demasiado, ele obriga que o indivíduo corra atrás de aceitação o tempo todo dos outros. Ele está sempre tentando agradar e com isso ele se ferra todo, porque ele não vê as próprias necessidades e acaba se ressentindo com a situação. Seguinte, hiperrealizador. Claro, é excelente a pessoa hiperrealizadora, mas esse é um perfil do sabotador muito importante, porque diz para o cidadão que ele só é digno de validação e respeito se ele tiver desempenho excelente e realizações constantes. Ele termina uma coisa, começa a outra realização. Acaba aquela, ele quer outra. Ele jamais está satisfeito com o que ele tem, porque ele quer cada vez realizar mais. Normalmente são pessoas que têm vício em trabalho e as suas necessidades emocionais e os relacionamentos ele coloca como coisas menos importantes. São pessoas naturalmente frias que não levam a sério nada e nem ninguém, nem sofrimento de ninguém. Inclusive, esse hiperrealizador é perfil de alguns psicopatas. Tem um livro da Ana Maria Beatriz que fala muito sobre esse perfil. Então, é muito bom, mas na medida. A vítima. A vítima é aquela pessoa que, para ganhar atenção e afeto, incentiva reações de temperamento emotivos. Exemplo. Conta as tristezas da vida, conta as doenças, valoriza os sentimentos e cria uma sensação de martírio para ganhar a atenção das outras pessoas. Gente, eu já estive há 8 anos atrás nessa posição de vítima e eu me lembro que eu li um livro excelente chamado O Curso do Despertar, do Joy Vitale, que depois eu vou falar sobre esse livro, que ele é excelente. Graças a Deus eu saí dessa posição de vítima, porque não leva absolutamente nada, senão ao sofrimento. Hiperracional. Essas pessoas colocam a racionalidade de tudo, acima de tudo, até nos relacionamentos. É a função desse sabotador na nossa mente. Impaciência, emoções alheias, e ele é absolutamente inflexível. São pessoas que só vê a racionalidade. Trabalha com uma parte do cérebro, neocórtex, mas esquece que a nossa verdadeira sabedoria está
nas profundezas da nossa inteligência, que é o 95%, que é a nossa verdadeira inteligência. Então ele só é racional, ele não é irracional, então ele não trabalha com a verdadeira inteligência. Então pode ser muito nocivo à própria pessoa. Hipervigilante. São aquelas pessoas que têm uma ansiedade intensa. É um sentimento de sabotador dentro dela mesma que deixa falar mais alto. É um estado de alerta que gera uma grande carga de cansado, cansa o próprio indivíduo, mas também ele se sente sempre em estado de alerta. Agora o outro, o controlador. O controlador é um sabotador controlador. Ele está sempre no comando, tá? Ele dirige as ações de situações da maior necessidade. Ele gera um futuro de ressentimentos. Por quê? Ele quer controlar tudo e a todos. As pessoas se ressentem com isso e só cria inimizade. Bom, agora vamos falar pelo outro sabotador, que chama o esquivo. Ele se concentra nos aspectos positivos e prazerosos da vida tão somente. Ele não quer saber de nada negativo, ele se esquiva das coisas negativas, dos questionamentos, das coisas que ele tem que dar uma resposta e começa a adiar as situações, adiar as respostas, adiar o que ele tem que fazer. Ele começa a empurrar tudo com a barriga, a ele mesmo e aos outros. Resultado, ele gera explosão de conflitos em todos, no trabalho, dentro de casa, e a explosão gera verdadeiras brigas. Então, a pessoa esquiva é terrível, porque você tem que ser assertivo, responder, não deixar ninguém esperando nada, procurar ser o mais rápido possível nesse mundo, hoje em dia, da tecnologia. Então, é uma das piores coisas que você pode fazer, é se esquivar de soluções. Seguinte, como a gente pode se livrar desses sabotadores? Para mim, esse aqui é o resumo do livro. Como a gente pode se esquivar disso? Como a gente pode fazer a nossa mente, a nossa inteligência nos conduzir? Exatamente da seguinte maneira. Nós temos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Vamos nos acostumar durante o dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a ficar apenas 10 segundos, pode ser um pouco mais, concentrando, por exemplo, na audição. Você escolhe um som que você gosta, pode ser o som de uma cigarra, o som de uma música, o som de qualquer coisa, um bebezinho fazendo barulhinho, e se concentra 10 segundos naquele som. 10 segundos. É difícil, mas não é impossível. Depois, com relação à visão, um olhar para uma flor, um olhar para uma árvore, um olhar para um peixinho, ou qualquer coisa, você começa a utilizar a sua visão, mostrar a sua visão para alguma coisa 10 segundos. Com relação ao tato, exemplo, vai tomar banho, você sente as gotinhas da água caindo no seu corpo, você mesmo se esfrega, sente a sua mão no seu corpo, é a parte da sinestesia, né, da programação neurolinguística. Se sente bem, 10 segundos. Olfato, escolhe alguma coisa que você goste. Por exemplo, agora, ultimamente eu estou apaixonada por um perfume. Aí você fica, sente aquele cheirinho, 10 segundos, ou um outro perfume, perfume das plantas, perfume da chuva. Você se concentra ali 10 segundos. E quanto ao paladar, uma coisa prazerosa que você gosta de comer, você fica, saboreia bem a comida, devagarzinho, mastiga, sente as papilas degustativas, sente o alimento. 10 segundos. Resumo, todos esses 5 sentidos você procura durante o dia, nas ocasiões que você lembrar, está caminhando, por exemplo, você está caminhando, sente o seu pé, sente o caminhar, sente você, fica presente na audição, na visão, no tato, no olfato e no paladar. Fica inteiro. Com isso, você consegue ativar e energizar os músculos do seu cérebro, que a gente chama de quociente de positividade. Eu testei, deu certo e eu aconselho. Esse livro é o best-seller, não é à toa.
Tá? Então, façam isso, eu dei um resumo do livro para vocês poderem aproveitar o que tem de melhor. E, finalizando, a gente não pode esquecer dessa frase do Albert Einstein. A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Então, cada vez que a gente aprende uma coisinha qualquer, a gente tem um clique aqui, tem um clique ali, aprende, dá uma sacada em algumas situações, cada coisinha que você vai colocando no seu cérebro vai expandindo mais a sua consciência. E com isso, ela não retorna. Você cada vez, aos pouquinhos, você vai crescendo. Então, essa é a mensagem. Vamos sempre procurar aprender coisas novas e crescer, expandir a nossa consciência e fazer o mundo melhor. Muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like e, por favor, se gostar, se inscreve no meu canal, tá? Muito obrigada.